Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Boa noite. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos. No livro de Salmos, vamos ler o capítulo de número 78, ou o Salmo de número 78. Nós vamos ler do versículo 1 ao 22, certo? Por quê? Porque é um salmo muito extenso. Então, se eu fosse expor esse salmo, a gente só ia sair daqui amanhã. E eu sei que você quer ir dormir quando acabar o culto, ir para casa, descansar, porque amanhã tem trabalho, né? E, exceto o pastor, é claro, né, o pastor que está expondo os últimos capítulos da carta de 1 Coríntios, nós vamos trabalhar em torno de 3 sermões em torno desse salmo de número 78, certo? O primeiro vai ser agora. O próximo irmão que for pregar, eu vou passar as coordenadas para ele e ele vai pegar aqui os versículos da qual ele vai ter que ler, até concluir os 3 sermões, porque é um salmo que vai do versículo 1 até o versículo de número 72. Então ele é muito extenso, certo? Eu não pulei o salmo porque eu achei um salmo muito interessante, traz um conteúdo bastante rico e eu creio que nós vamos aprender muito com ele, certo? Então, o Salmo de número 78, a nossa leitura de hoje vai ser do versículo 1 até o versículo de número 22. Amém? Os irmãos podem permanecer sentados. Vamos ler aqui o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram o Deus no seu coração, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento e lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus,
nem confiaram na sua salvação. Irmãos, o Salmo de número 78, ele é um dos inúmeros salmos que nós temos aqui no Saltério, que traz um tipo literário misto. Alguns comentaristas vão se degladiar e dizer que este salmo é um salmo sapiencial, é um salmo que tem como propósito transmitir sabedoria ao povo de Israel, uma sabedoria prática. De fato, é. Mas também, ele também é um salmo de recordação, porque é característico desses salmos também, e geralmente os salmos de recordação são salmos longos e que normalmente traz à memória ao povo de Israel os feitos do Senhor no passado. Lá nos livros históricos e no Pentateuco, onde Deus operara coisas grandes, principalmente no Egito, para que o povo de Israel pudesse ser liberto, e durante também a sua peregrinação. Não é à toa que, se nós continuarmos a leitura a partir do versículo 23, Deus, através aqui do salmista, vai relatar os seus feitos, as suas obras, né? E o seu poder manifesto em meio ao povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Então, este salmo, e aqui é eu que digo, não os comentaristas, porque, como eu já disse, eles entram em conflito, né? Eu vejo o salmista, de forma habilidosa, trazer esses dois tipos de temática na sua obra literária. Ao mesmo tempo, ele tem a intenção de nos instruir, de nos ensinar algo prático, e nos exorta a isso. Isso nós vamos observar aqui nos primeiros versículos. E também ele traz aqui um salmo de recordação, certo? E aqui, peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos começar aqui a se ater aos primeiros versículos dos Salmos, do Salmo 78, que é bastante interessante. O Salmo, ele tem um título, Salmo Didático, de Asaf, e basicamente aqui, o terceiro livro de Salmos, basicamente foi composto por este homem chamado Asaf, né? O homem que escreveu, por exemplo, o Salmo de número 73, que fala acerca da prosperidade dos ímpios, como já foi exposto aqui. O homem que também escreveu o Salmo de número 77, da qual o nosso irmão Marcelo trouxe, né, a última exposição sobre o livro de Salmos, e ele também escreve aqui o Salmo de número 78. E ele inicia da seguinte forma, o que é bastante característico e bastante similar a forma como os autores de livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, inicia. Ele fala o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, né? O salmista, ele inicia chamando a atenção do povo de Deus para aquilo que ele vai dizer, para aquilo que ele vai relatar nos versículos posteriores, né? E é algo, como eu já disse, característicos, né, dos livros sapienciais, né, dos livros de sabedoria, né? Ele fala de uma forma enfática, né, chamando e apelando à audição das pessoas. Isso aqui era comum, principalmente nos escritos bíblicos e principalmente no costume de Israel. O povo de Israel, ele tem até hoje uma cultura oral muito forte, uma cultura oral muito consistente. Essa ideia de passar um ensinamento, de passar uma instrução, uma orientação de boca a boca, é algo que eles fazem com muita maestria. E aqui o salmista, ele declara, pedindo ao povo para que eles tivessem atenção através do quê? Da própria audição, para aquilo que ele ia relatar e falar. No versículo 2, as Escrituras nos revelam o que ele vai falar, o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: abrirei os lábios em parábolas, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui está
o conteúdo do salmista. O salmista, ele vai falar de coisas do passado. Ele vai falar de coisas dos tempos antigos, daquilo que eles precisariam saber e daquilo que eles precisariam aprender acerca do que aconteceu no passado. E aqui essa parábola, né, que ele cita aqui, esse termo parábola, não é só simplesmente um dito moral que transmite uma determinada verdade. Não, é algo que vai muito além disso, né? É algo que vai muito além do que simplesmente provérbios ou algo relacionado, né? Tem muito a ver com um tipo de ensino mais extenso. E isso é bastante observado, por exemplo, quando você lê Provérbios capítulo 1, do versículo 8 ao 19. Isso também é bastante interessante quando nós lemos as parábolas do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? No caso aqui, nos servirão de lições acerca de ações de um indivíduo ou de um grupo que passaram a ser exemplos públicos. Por exemplo, se você lê os livros dos profetas, se você lê os livros maiores, por exemplo, os dos profetas que surgiram no povo de Israel para profetizar a Israel acerca da condição que eles se encontravam, se você lê Ezequiel, se você lê Jeremias, se você lê Isaías, eles muitas das vezes falam o seguinte: olha, a situação que vocês se encontram em forma de juízo, certo? A situação que vocês se encontram, o que vai acontecer com vocês, servirão de parábolas para os outros povos, ou de provérbios para os outros povos, né? Então, o que o salmista ele vai nos trazer aqui é algo em um ensino bastante intenso, que vai servir de exemplo e de ensino para o povo de Deus. E aqui ele continua: o que ouvimos, ou seja, o que ele ouviu, o que muitos do grupo dele ouviu, e aprendemos, no versículo 3, o que nos contaram nossos pais, ou seja, eles receberam esses ensinamentos, não através, digamos assim, de um ato poderoso, glamouroso, de revelação, onde o profeta estava em jejum e oração. Não, eles receberam esse ensinamento, essa parábola, esses enigmas dos pais. Ou seja, foi passado de geração a geração. E ele prossegue: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, essa revelação, esse ensino que eles receberam de seus pais, era um ensino da qual eles não iam colocar dentro de uma caixinha, dentro de um armário e deixar lá e não mais passar adiante. Não, eles iam revelar e dizer a verdade acerca de tudo aquilo que aconteceu no passado, acerca de tudo aquilo que o Senhor operou. E o interessante, eu quero chamar os irmãos a atenção aqui, é justamente ao termo maravilhas. Esse termo, no hebraico, basicamente é apenas uma só palavra. Eu estava até ontem comentando aqui com o Caio a respeito de interpretação bíblica e falando para ele que é o seguinte: olha, para que você possa entender um texto, compreender o sentido dele, às vezes você precisa se recorrer aos originais. E no hebraico, essa palavra ela é uma só. Certo? Nós sabemos que o hebraico é uma língua bastante complexa, né? E às vezes, por exemplo, quando eu falo casa, às vezes não é apenas uma palavra, às vezes tem um traço ali separando e unindo palavras a outras. É uma língua difícil, né? A língua do original do Antigo Testamento. Mas no caso de maravilhas, é apenas uma só palavra. E por vez ou outra, nós vamos aqui se deparar com não só o salmista do Salmo 78, mas os outros salmistas também, falando e citando esta mesma palavra: maravilhas, maravilhas, cantaremos as maravilhas do Senhor, anunciaremos as maravilhas do Senhor, e assim por diante. E aqui, a ideia que o texto tenta nos transmitir, e que qualquer outro texto de Salmos vai nos transmitir quando é usado esta palavra, a ideia aqui não é só simplesmente de
coisas maravilhosas, que pode ser traduzido dessa forma também, certo? Não é só simplesmente de ver um aleijado andar ou de um cego ver, não é somente esse tipo de maravilha. Geralmente, as maravilhas aqui da qual o salmista tem em mente são maravilhas das ações redentivas do poder de Deus, certo? Coloca isso na sua cabeça, fixa isso na sua cabeça, porque vai ser bastante útil para as aplicações após a exposição desse texto, né? Após a interpretação do texto que nós estamos aqui fazendo, certo? Não se resume somente a grandes prodígios, mas a grandes prodígios que tinham o objetivo de redimir, de salvar. E o interessante aqui, que as maravilhas do Senhor, ela também reflete naquilo que as Escrituras naquilo que nós temos que aprender com o ensino da palavra de Deus, certo? A respeito, por exemplo, não só de coisas óbvias, né? Mas de coisas da qual nós não conseguimos perceber tanto. Por exemplo, essas maravilhas da redenção, né? Essas experiências grandiosas e maravilhosas que visavam a nossa redenção, tem que refletir em nossas vidas diárias, né? Ou acerca das glórias futuras, ou das glórias ocultas das Escrituras. Então aqui, o que o salmista tinha em mente era justamente transmitir o testemunho e a lei de Deus para as futuras gerações. E aqui existem inúmeras formas, inúmeras maneiras, e o salmista vai nos apresentar uma aqui, que é justamente contando história, né? Acerca de como nós podemos aprender a respeito da lei de Deus, acerca da palavra de Deus, certo? E aqui cabe um parêntese, né? E um parêntese para algo que nós temos que aprender, como pai, como mãe, né? Como membro de igreja, é justamente ter esse zelo, esse cuidado para com a nossa futura geração, certo? Para com os nossos filhos, para com os nossos netos, e assim por diante, fazer também com que eles venham aprender, certo? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais na frente. Até então, vamos se ater ao texto. Essas maravilhas não eram qualquer maravilhas, certo? Não se apega apenas ao sentido do significado desta palavra no português. Eram maravilhas que visavam redenção e que impactava a vida diária e que nos falava acerca das grandiosas verdades da palavra de Deus. No versículo 5, aqui o salmista prossegue. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que no começo, quando Deus libertou o povo de Israel, lá da terra do Egito, um povo que estava sendo oprimido, um povo que estava escravizado, quando ele libertou o povo para que o povo pudesse peregrinar no deserto, a Bíblia Sagrada nos revela, não só aqui nesse texto, mas também em outros, em Números, quando nós vemos e lemos a respeito do que Deus fez para com o povo de Israel, é que este povo de Israel não ficou sem direção, certo? Deus fez questão de fazer com que este povo viesse ter ideia e conhecimento do testemunho e da lei de Deus. Não era um povo sem direção, certo? E ordenou, ele fala, ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, que os transmitissem aos seus filhos. Passava adiante o ensinamento que eles aprenderam para as suas futuras gerações, certo? E ele continua reforçando mais essa ideia de transmissão do conhecimento, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Olha só que interessante, Deus ele não se preocupa apenas com o futuro da geração, por exemplo, da ICR, Sofia, Paulo Marcelo e tantos outros, certo? Mas ele se preocupa também com a futura geração que vem posteriormente a eles.
E isso é muito legal, porque Deus, ele nos ensina através de memórias. E ele vai nos lembrar de coisa aqui, meus irmãos, da qual nem eu e nem você e nem as futuras gerações deve esquecer, certo? Então vamos continuar aqui. Versículo 7. Para que pusessem, qual é o objetivo desse ensino? É só simplesmente ensinar moral e ética? Porque aqui nós vamos ver muito de moral e ética na palavra de Deus. Concorda comigo? Concorda. Se você ler Tiago, meu amigo, né? Chibata até dizer chega, entendeu? É basicamente isso, entendeu? Se você ler Provérbios, da mesma forma. Aqui nós vamos aprender muito, quando nós lemos a palavra de Deus acerca de moral e ética, acerca de ser justo, acerca de ser reto, acerca de inúmeras coisas. Mas aqui vai muito além de moral e ética. Não que nós temos que cumprir com os princípios que a palavra de Deus nos ensina acerca de moral e ética, mas vai muito além. Olha o versículo 7. Para que pusessem em Deus, ou seja, para que essas futuras gerações, assim como seus pais fizeram, certo? Para que pusessem em Deus o quê? A sua confiança, a sua fé, a sua esperança. E ele continua, não só confiança, e não se esquecessem do quê? Dos feitos de Deus. Dos feitos de Deus. Aqui, meus irmãos, eu quero abrir outro parêntese e relatar algo a você. Quando você lê os grandes feitos do Senhor no Antigo Testamento, por exemplo, Deus abriu o mar vermelho, como é que você encara isso? Como é que você olha para esse grande prodígio? A gente olha muitas das vezes pensando em algo recompensador, não é? Deus abriu o mar vermelho, por que também Ele não abre aqui o mar para mim, para eu vencer as minhas dificuldades? Não, não é assim. O evento do mar vermelho foi um evento único. E como falado anteriormente, foi um evento que visava redenção. Quando Deus abriu o mar vermelho, Ele só não estava abrindo o mar vermelho para que as pessoas olhassem e ficassem admiradas. Quando Deus abriu o mar vermelho, meus irmãos, Ele abriu o mar vermelho e ensinou muita coisa ao povo de Israel. Ensinou que os mitos que eles acreditavam, todos eles não se comparavam ao poder e à grandeza do Deus a qual eles iam servir. Então, quando você lê Sansão com a queixada de jumento destruindo o exército filisteu, não tenta apenas aplicar a sua vida a questão, assim como Sansão eu vou vencer. Não, não é bem por aí. Veja que em todas as passagens bíblicas onde Deus manifesta o seu poder, a primeira intenção dele é redentiva, a segunda deles é instruir. É por isso que hoje você não vai mais ver o Sansão se levantar e derrubar 3.000 homens, ou sei quantos mil homens, com uma queixada de jumento. Você está entendendo? E aqui, tudo vai apontar para algo maior, e nós já sabemos o que é. Qual foi o maior dos feitos de Deus, que fez com que eu e você estivesse aqui? Cristo Jesus. E daqui a pouco nós vamos chegar lá. Continuando, meus irmãos, no versículo de número 8, ele nos dá aqui uma advertência, e que não fossem, justamente para essas gerações, que aprendendo tudo isso, eles iam aprender não só moral e ética, mas eles iam aprender a confiar em Deus, e a não mais esquecer de seus grandes feitos. Também visava também o perigo da apostasia, que muitos, infelizmente, durante a peregrinação do deserto, trilhou. Ele fala aqui, e que não fossem, versículo 8, como seus pais, geração obstinada e rebelde. Geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante, não tinha constância em sua confiança, em sua fé em Deus. E nós sabemos muito bem de que Deus não se agrada de um coração inconstante, de um coração que fica flertando com o pecado, com o erro, com a iniquidade.
E, infelizmente, o povo de Israel cometeu esse pecado. E ele fala, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que cujo espírito não foi fiel a Deus. E aqui ele vai nos dar exemplos da história. Ele vai adentrar agora no assunto de fato, certo? Ele vai adentrar aqui, ele vai falar o seguinte. Ele vai começar primeiro citando Efraim. Olha só o que diz o versículo de número 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Esse texto é interessante, irmãos, porque se você interpretá-lo de forma literal, você vai ter inúmeros problemas. Por quê, irmão Elvis? Porque a tribo de Efraim era uma das maiores dentre o povo de Israel. E não há nenhum relato nas Escrituras, ao menos no texto sagrado, nos livros históricos, no Pentateuco, dessa tribo se acovardando. E mesmo armada, fugindo de uma batalha. E o que é que ele quer dizer com isso? Nós vamos entender isso agora, através dos versículos de número 10 e 11. Veja o que é que diz aí, ó. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Ou seja, o fato deles ter fugido da batalha, do combate, da luta, não foi de uma luta envolvendo uma guerra bélica com outra nação, mas a covardia deles foi ter virado as costas para a lei de Deus e trilhado o caminho do pecado. Aqui, meu irmão, referente a isso aqui, nós temos inúmeros textos bíblicos. Leia a 1ª e 2ª Reis, leia a 1ª e 2ª Crônicas, você vai ver o Israel do Norte, e quando houve a divisão do reinado de Israel, Efraim ficava no Israel do Norte. Nós vemos rei sendo levantado, rei sendo derrubado, e todos eles pecando e fazendo o povo pecar. E a maior tribo era a tribo de Efraim. Não é à toa que nos últimos versículos deste salmo nós vamos ver Deus de forma soberana, não mais escolhendo Efraim na liderança do seu povo, mas sim Judá e seu servo Davi. E aqui é para o próximo pregador que vai pregar e vai falar melhor sobre isso. E eles falam que Efraim fugiu do combate. E qual foi o combate que eles não quiseram travar? Que eles se acovardaram? Foi justamente a rejeição da lei de Deus. E está aqui o ensino que ele está começando a relatar e a trazer para os pais e para os pais transmitirem para as futuras gerações. E ele continua. E aqui ele vai começar a relatar e envolver todo o povo de Israel, falando acerca dos prodígios do Senhor que aconteceu durante a libertação do Egito. Versículo de número 2. E nós vamos ler aqui até o versículo de número 17. Diz o seguinte: prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-os de dia como uma nuvem. E durante a noite, com um clarão de fogo, no deserto fendeu rochas, e lhe deu a beber abundantemente, como de abismo. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas o que foi que eles fizeram? Qual foi a resposta que o povo de Israel deu a Deus diante de tamanha graça, meus irmãos? Qual foi? Mais. E aqui nós já vamos ver algo oposto as grandes coisas que o Senhor fez, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra Ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Essa expressão Altíssimo, de forma bem a grosso modo mesmo, serve para denotar o quão exaltado Ele é sobre os seus inimigos, sobre qualquer outra coisa grande que você possa imaginar.
Eles, meus irmãos, não pecaram apenas contra Faraó, eles não pecaram apenas contra Salomão e Davi, eles não pecaram apenas contra os seus pais, os seus tios, os seus avós, eles pecaram contra o Altíssimo. O Altíssimo. Que isso sirva de advertência para nós, irmãos. Quando você peca, quando nós pecamos, não pecamos apenas contra o Zezinho da esquina. Eu vou usar aqui o argumento do Edmar, né? O seu Paulo, o seu João, o Lucas. Não, você peca contra o Altíssimo. Contra o Altíssimo. Isso, irmão, não é para apavorar você, não. É para gerar só um temor reverente e decente. Sabe por quê? Porque o temor é o princípio do saber. O temor a Deus é o primeiro conselho quando você lê Provérbios, que você vai ver lá. Não adianta você cumprir tudo que está lá em Provérbios se você não tiver temor a Deus. Por isso que o temor a Deus, o temor ao Rei dos Reis, o Altíssimo, deve permear as nossas vidas. Mas não houve temor no coração de um povo que viu coisas acontecer que é algo que faz qualquer cabecinha explodir. E ele aqui prossegue, já em conclusão aqui da exposição, dizendo o seguinte, e aprofundando mais ainda o pecado do povo de Israel, tentaram a Deus no seu coração. Tentaram a Deus no seu coração. Olha só o pecado que eles estavam cometendo, irmãos. O que é que a Bíblia fala lá em Tiago? Que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. Não é isso? Foi o que o povo de Israel fez? Tentaram a Deus. E como eles tentaram a Deus? Olha só. Pedindo alimento que ele fosse do gosto. Eles tentaram a Deus através do seu apetite gastronômico refinado. Mas que povozinho sacana. Eles tentaram a Deus dessa forma. Olha, Senhor, o que o Senhor está nos dando aqui não é o suficiente. E a gente vê lá no texto lá de Êxodo, né? Que eles não queriam, eles queriam comer carne como eles comiam lá no Egito. O maná não é suficiente. Eles eram tão mesquinhos, tão pequenos, tão medíocres na sua forma de se dirigir a Deus no deserto, que eles estavam guardando o maná. O texto fala que eles estavam guardando o maná para o outro dia. Foi necessário Deus chamar a atenção. Ei, abençoado, não faça isso não. Todo dia eu provo, eu vou prover maná para vocês, e vocês ficam com essa mesquinharia. E é o que eles falam, versículo 19, falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E aqui, meu irmão, só me vem à mente Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, onde o próprio diabo tenta o próprio Deus. Você está vendo aqui a gravidade da coisa? Quando nós agimos para com Deus dessa maneira, estamos agindo como o diabo agiu. Que Deus nos livre das nossas ações diabólicas, meus irmãos. Olha que texto forte, meus irmãos. Eles tentaram a Deus e falaram, pode Deus aqui nos preparar lugar nesse deserto escaldante? O que foi que Deus fez? Versículo 20. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. O que foi que eles falaram? Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? É interessante que o texto lá em Êxodo, quando eles falam isso, e blasfemam contra o Senhor, dizendo, olha, nós queríamos comer carne como nós comíamos lá no Egito, entendeu?
Deus ele manda carne para o povo de Israel e eles falam assim: eu vou mandar carne para vocês, mas vou mandar tanta carne que vocês vão comer e vai sair pelas narinas. O que foi que aconteceu? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. E com toda razão, não é, irmãos? Quem nunca ficou indignado aqui com pessoas ingratas? Hein? Com certeza você já teve esse tipo de experiência. Se não teve, vai ter. Porque você vai viver muito tempo para viver isso. Quantas vezes você não ajudou e a pessoa nem agradeceu? Quantas vezes você não apoiou e a pessoa nem citou você como um daqueles que ajudaram e auxiliaram a chegar onde é que ele estava? Agora, se coloque no lugar de Deus. Que Deus, de forma graciosa, sem aquele povo merecer, fez grandes coisas. Proviu o alimento. Conseguiu prover água. No deserto. Imagina. Deus, com toda razão, tinha que se indignar mesmo. E a indignação do Senhor, ela não é vingativa, certo? Quando a Bíblia fala que o Senhor se vinga, é porque Ele se vinga de forma justa, porque Ele age de acordo com a sua natureza. E Deus não pode pecar. Deus, Ele é justo em tudo que faz. E o que foi que aconteceu? Acendendo-se fogo contra Jacó. Eu gosto, às vezes, quando eu vejo essa expressão Jacó, em relatos de juízo, porque nós sabíamos quem era Jacó no passado, não é? E Deus, vocês, não é o povo da aliança não é o povo de Israel não, que ganhou um novo nome, vocês estão agindo como Jacó. E Jacó enganou o irmão, fez o inferno acontecer, antes de se converter mesmo. E aqui ele continua: e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus. Isso tudo era resultado de uma conversão, ao menos no que se refere a uma parcela considerável do povo de Israel, que nunca aconteceu. Era um povo não convertido. Ao menos em partes, no que se refere à quantidade de pessoas, à contingente de pessoas. Um povo que tinha sido redimido, mas o coração parecia que não tinha sido alcançado ou impactado pelos grandes feitos do Senhor. E ele fala: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Meus irmãos, e aqui eu já quero ir para as aplicações. E a primeira delas, só um instante. A primeira delas, que nós aprendemos através desses 22 versículos, é a seguinte: Deus se preocupa com as futuras gerações de seu povo. Anote aí. Irmão Elvis, isso é tão clichê. Mas você vai ouvir. Da mesma forma que falaram que era tão clichê para o Martin Lloyd Jones pregar sobre novo nascimento. Aí ele respondeu: por que eu prego sobre o novo nascimento? Porque você precisa nascer de novo. Mas isso é muito importante, irmãos. Por quê? Deus se preocupa com as futuras gerações. Ele não só se preocupa com a futura geração, mas com a futura da futura da futura da futura geração. E como é que Ele zela por essa futura geração? Ordenando, isso é um mandamento, senhores pais, senhores tios, igreja do Senhor, que os princípios do reino de Deus, os princípios do Evangelho, seja passado de pai para filho, de pai para filho. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler capítulo 6, verso de número 4 ao 9. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e os deitar-te, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ouve, povo de Deus, escute. É nossa responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, ensinar a palavra de Deus aos filhos. Sabe por quê? Por vez ou outra nós vamos ficar batendo nessa tecla. Porque você não se preocupa, né, com a educação formal do seu filho, não é? Você não quer que seu filho estude na melhor escola, não é isso? Você não quer que seu filho aprenda inglês, faça isso, faça aquilo. Tudo isso é louvável, certo? Você não se mata no trabalho fazendo hora extra para pagar o melhor colégio do seu filho. Mas você se esforça, né, para poder dar esse tipo de educação. E eu acho até errado o termo educação ser aplicado nesse tipo de coisa. Porque seu filho vai aprender português e matemática, mas não vai aprender como amar a Deus. Não vai aprender a como respeitar o próximo. Quem é que ensina isso? Então, o mesmo esforço que você faz para pagar um colégio caro, para pagar um Kumon, né, ao seu filho, para ele aprender a falar inglês com fluência, se esgote também ensinando o seu filho acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho. E ele nos ensina aqui que o ensinar é algo simples, irmãos. Você não precisa estar diante de uma sala com lousa e professor ensinando, olha, R-E-I, rei, N-O, reino. Não. Você vai ensinar o teu filho andando, caminhando e aplicando o reino de Deus. É o que o texto diz em Deuteronômio, algo tão simples, e nós dificultamos. Certa feita foi na quarta-feira, nós estávamos vindo para a oração, aí a Sofia, ela adora bombom, adora, entendeu? Se você der bombom para ela, pronto, ela faz a festa, entendeu? Aí ela pegou, abriu o bombom e me entregou o papel, certo? Ela me entregou o papel. Aí ela, ligou o papai? É, papai, porque não pode jogar na rua. Aí eu, tá bom, coloquei no bolso. Aí hoje eu cheguei para ela e falei assim, Sofia, o que você fez foi muito louvável naquele dia. E a Bíblia nos ensina a se portar dessa forma. E aí você vai ensinar o Evangelho através de algo que aparentemente não está nem ligado. Olha, Deus nos constituiu autoridades sobre a sua criação, regentes de sua criação, vice-regentes de sua criação, para que nós possamos administrar e cuidar. Continue fazendo isso. A escola não vai ensinar isso, ela vai ensinar porque ativista tal falou assim assado. Nós cuidamos da natureza por quê? Porque a palavra de Deus nos manda cuidar dela, e isso glorifica o nome do Senhor. É assim, é simples, irmão, simples. Vamos ler aqui o texto, vamos ler Efésios capítulo 4, porque a ordenança não está somente no Antigo Testamento. Eu tinha outros textos para ler, mas aqui vai tomar um pouco de tempo. Vamos ler Efésios capítulo 4. Capítulo 6, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que legal.
que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos, mas que nós devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E aonde é que nós vamos ensinar? Aonde é que nós vamos ter essa fonte rica de ensinamento? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não adianta você orar de joelhos 3 horas por dia e pedir: Deus, me revela isso e para que eu possa passar para o meu filho. Não. Você só vai obter isso quando você abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Entendê-la e aplicá-la, tanto a sua vida como a vida de seus parentes, a vida dos seus filhos. Quando ele crescer, meus irmãos, pode ter certeza que quando ele tiver seus filhos, ele também vai passar. Talvez isso não se constitui uma regra, mas na sua grande maioria isso se dá. Porque não, o coração do homem é pecador. Às vezes você cria o seu filho nas rédeas curtas ali do Evangelho, mas ele acaba se debandando aí para outro caminho da qual você não desejava. Mas ao menos a culpa não é sua, porque você não ensinou. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler do verso 11 ao 14. E aqui também é um ensinamento que se estende aos adultos, certo? Não somente aos nossos filhos, mas nossa geração adulta também, certo? E ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, versículo de número 4, do verso 11 ao 14, diz o seguinte: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faça negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Os jovens também têm esse dever de nos ensinar. Certo? Eu não gosto, irmãos. Olha, aqui eu posso estar muito equivocado, certo? E aqui você pode, quando eu descer daqui, você pode puxar minha orelha. Irmão Elvis, eu não gostei disso, certo? Mas eu não gosto de ver os jovens em grupinhos, só entre eles. Jovem, quer um conselho? Interaja com alguém mais velho do que você. Da mesma forma, nós que somos mais velhos, interaja com jovens. Eu sou muito assim com jovens, irmãos. Confesso a você. Entendeu? Mas eu tenho que aprender isso. Senão eu não vou aprender com a Mariana, eu não vou aprender com o Caio. Ontem eu passei a noite toda, eu não comentei com a Laís. Às vezes eu comento, mas eu não comentei. Ficou na minha cabeça. Eu falei, rapaz, o Caio é bem educado, né? Nem parece esse que vos fala. Parabéns, irmã, por ter educado seu filho muito bem. Forma de se expressar, forma de se portar. A gente observa tudo isso e aprende com tudo isso. Por isso que eu não gosto de ver jovens só entre eles, só entre eles, só entre eles. Vocês não vão aprender nada só entre vocês. Vocês querem aprender uma coisa? Procura ler a irmã Gracinha, que tem anos de experiência na fé. Procura aqui o Edmar, procura aqui o Alberto, o Nildo. Procura as irmãs, vocês jovens mulheres, procura as irmãs aqui que são casadas, conversam, interagem. Da mesma forma o jovem homem. A gente vai ver muito jovem acuado que não sabe fazer nada, porque não tenta aprender com os mais velhos. Por exemplo, vamos imaginar um contexto aqui. Uma família desestruturada. A mãe é crente e o pai não é. Eles têm um filho. A mãe quer ensinar o menino os caminhos do Senhor. Só porque o pai não é referência nem de pai. Você está entendendo? Nós, como igreja, temos que chegar junto. E dar como a referência de masculinidade bíblica e padrão para esta criança. É nossa responsabilidade. Certo? A gente vê muito isso quando nós estamos na obra missionária. Concorda comigo? É bem dizer que você evangelisma só família nuclear, pai, filho e sua prole. Não, meu amigo. Amigo que tem de família esculhambada no meio do mundo. E que nós temos que levar a redenção, exemplo. Como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem de Deus. Segunda aplicação, certo? Essa aqui foi a mais extensa aí. A segunda aplicação. Não precisamos repetir os erros do passado. E aqui eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13.
Não precisamos repetir os erros do passado, irmão. O que o salmista está nos relatando aqui acerca da rebeldia do povo de Israel é algo que não deve ser repetido pelas futuras gerações. De pais que não ensinam seus filhos, de pais que não crêem no Senhor, de pais que não confiam em Deus, de pais que se rebelaram contra Deus. É isso que ele não quer que aconteça. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar também em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13, diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo isto todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Nós, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Glória a Deus. Não precisamos repetir os erros do passado, certo? Quarta aplicação: as futuras gerações precisam entender que ser constante no caminho do Senhor é travar uma batalha. Certo? Quem gosta aqui de batalha espiritual? Pode levantar a mão, irmão. Fala, eu gosto. Eu gosto de batalha espiritual. O que foi que a tribo de Efaim fez? Fugiu do quê? Do combate. O combate era armado? Não. O combate era espiritual. Como? Em obediência à lei de Deus. Meu irmão, nós travamos uma luta contra este mundo quando nós andamos ao lado de Deus, obediente à sua palavra. E um soldado covarde é aquele que, mesmo armado, tendo as armaduras para batalhar, retrocede e nega a fé. Quer um exemplo disso? Capítulo 6 de Efésios, a armadura de Deus, que é que o apóstolo Paulo fala ali. Ali é batalha espiritual, meu irmão. Capacete da salvação, espada, que é a palavra de Deus, escudo da fé. Vocês estão prontos? Agora vamos guerrear, vamos viver para a glória de Deus. Você pensava que era o quê, hein? Que era anjo em nome de Jesus, derruba isso, derruba aquilo. Não. Olha só que texto interessante. O pastor falou aqui que o cristão é como aquele que corre, não é? Lá em 1 Coríntios, né? Um atleta, né? Que tudo se exercita, cuida do corpo, se reprime para não comer algo que não deve comer, para se manter bem e competir bem. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo. Em 2 Timóteo, irmãos, perdão.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Versículo de número 4. Vamos ler versículo 3 e 4, certo? Vou beber água aqui. Que Timóteo ele estava mal, né, em seu ministério. E Paulo ele escreve essa carta antes de partir para o Senhor, justamente reanimando este jovem pastor que pastoreava a igreja em Éfeso. Ele fala o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha que interessante, né? O apóstolo Paulo tinha essa destreza de pegar elementos ali da cultura, da realidade e aplicar ao evangelho. Veja, eu e você somos soldados. E os soldados, ele não tem negócio com esse mundo. Olha a batalha que nós travamos. Não é de pedir o anjo Miguel para cortar a cabeça das hidras da nossa vida, não. É andar de acordo com os valores do reino de Deus. É fazer tudo para a glória dele. E isso, meu irmão, é uma grande batalha que nós travamos. E isso foi o que Efraim não fez. Mesmo armado, mesmo com tudo, eles retrocederam. Aqui tem a última. Aliás, eu falei a terceira, agora a quarta. É o seguinte: as futuras gerações precisam saber que nada fica encoberto perante a Deus. Todo ato fora da linha, Deus não deixará impune. Se você continuar trilhando o caminho largo, se você continuar andando fora da raia, pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai te cobrar. Pode ter certeza que Deus não deixará impune. Deus, ele é justo, certo? A primeira coisa que acontece na vida daquele que nunca foi salvo de fato, mas que simula uma vida de crente, é que ele continua pecando e Deus deixa ele pecar como punição. Você sabia disso? É o que Romanos capítulo 1 fala, quando fala acerca da depravação total, não é? Deus abandona. Olha, você quer isso? Então vá. Porque um crente de verdade, por mais que ele peque, por mais que ele caia, por mais que ele falha, ele sempre vai se recorrer à cruz, pedindo perdão, misericórdia, e volta a trilhar o caminho do Senhor. Aqui tem a última, e eu queria deixar essa, já que aqui Deus nos ensina através de memórias, e que Ele exorta nós, pais, a ensinar as futuras gerações, nós, igreja, a ensinar as futuras gerações, que o objetivo do ensino às futuras gerações é levá-los à conversão a Cristo, é levá-los à confiança em Deus. O que é que diz lá o texto, lá bem no início, propósito do que ele ia passar? Que eles deveriam conhecer o Senhor e confiar nele. É muito além do que moral e ética. Você está entendendo aí? É conduzi-los a Deus. Conduzi-los a Cristo. Conduzi-los à cruz. Se você ensina valores da palavra de Deus ao seu filho, mas não apresenta Cristo, o seu ensino está indo todo pelo ralo. Todo. Ele pode até aprender intelectualmente, mas ele não vai aprender, por exemplo, que a lei de Deus, um dos propósitos delas é nos apontar o pecado e nos apontar para Cristo ao mesmo tempo, dizendo que o único que pode salvar, o único que pode redimir, o único que pode resgatar, pode ser filho de crente, filho de pastor, filho de quem for, se não se converter e confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, em fé e arrependimento, não haverá salvação, não haverá vida eterna, não haverá redenção, não haverá justificação. O objetivo do nosso ensino é fazer com que os nossos filhos não apenas sejam bons cidadãos, mas que sejam homens e mulheres que crêem e confiam na obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou as crianças. Jesus Cristo chamou as crianças para si. Nós devemos fazer o mesmo, conduzi-las
as futuras gerações e fazer com que elas também venham conduzir as suas futuras gerações a Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos louvar a Deus e agradecê-lo pela palavra. Pedi-lo para guardar em nossos corações. Santo Deus, obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto que o Senhor nos proporcionou, para que nós pudéssemos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelas Tuas grandes maravilhas. Que nós não venhamos se esquecer de que o Senhor, meu Deus, realizou a maior maravilhas que nós possamos imaginar. Enviou o Teu próprio Filho, o Teu Filho amado, para morrer pelos nossos pecados e transgressões, nos salvar. Santo Deus, que tal palavra que foi ministrada, não por mim, mas pelo Senhor, que me usou apenas como um canal transmissor ao Teu povo, possa, meu Deus, estar viva em nossos corações. E que essas aplicações, meu Deus, venham impactar as nossas vidas, para que também possamos, meu Deus, impactar as futuras gerações com o poder do Teu Evangelho, com o poder das Tuas boas novas. Santo Deus, cria em nós um coração temente, reverente a Ti, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te oro e te agradeço. Amém.